Você gosta de ouvir palavras que te agradam? Ou você gosta, ou posso assim dizer, talvez nem a palavra gosta, você tem preferência em ouvir aquilo que te agrada ou ouvir aquilo que você precisa? Com a base desse tocante aqui, posso dizer para você que tantas pessoas estão fugindo, posso dizer assim, do seu chamado, fugindo das coisas de Deus, porque elas, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu não acho outra palavra cabível para esse assunto que hoje eu vou trazer, infelizmente muita gente tem deixado de fazer o que Deus já tinha constituído para essa pessoa viver e fazer. Só que, infelizmente, devido à maneira que ela viveu ou à maneira que ela alcançou entendimento sobre as coisas de Deus, ela acabou deixando dispersar o coração, envolvendo-se com as coisas da vida, com a sabedoria do homem, com a sabedoria humana. Digo isso para vocês como pregador e ministro da Santa Palavra de Deus, que não é fácil. Quando eu digo não é fácil, quando se diz respeito à carne, quando se diz respeito ao estudo do homem propriamente falando, trazer um recado para que haja avivamento, para que haja crescimento de fé, para que haja entendimento acerca daqueles que estão ouvindo. Você que me ouve agora, você quer ouvir uma palavra que te levante, uma palavra que produza a fé, e é isso mesmo que você deve esperar, você não está errado. Só que o pastor, o pregador, ou aquele que ensina, o ministro, aquele que está trazendo o recado de Deus, ele não pode querer agradar o público, ele não pode querer agradar as pessoas que estão com ele, seja na congregação, dentro de uma igreja, onde ali essa pessoa participa e tem um pastor, ou no local onde hoje existem muitos trabalhos de célula, onde as pessoas elas têm até um cuidado que vão falar para que as pessoas não fiquem chateadas, para que as pessoas não fiquem tristes com a palavra que elas vão ouvir. E eu posso dizer para vocês que o escritor aqui de Eclesiastes, o Espírito Santo dado ali naquele momento ao coração de Salomão, descreveu algo muito simples e singelo, que nos faz compreender que não é o conhecimento de tudo que me faz eu ser melhor ou alcançar alguma dádiva de Deus, um milagre de Deus. Pelo contrário, aqui nós vamos aprender hoje, se você puder, tire agora esse momento para dar atenção só para essa palavra. Eu creio que Deus tem algo para falar com você, que eu seja aqui um profeta de Deus para mover seu coração a compreender isso. Olha o que diz o versículo 10. Procurou o pregador achar palavras que fossem agradáveis. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10. Olha lá, preste atenção. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras da verdade. Versículo 10, se a gente para aqui, a gente já vai para o 11. Quando o pregador ele vai preparar um esboço, uma mensagem, ele deve se consagrar, deve orar, deve ter a sua vida pautada no evangelho, porque não é só pregar, porque aqui eu posso ser talvez aqui um locutor, alguém que está somente transmitindo, mas eu tenho que ter uma coerência, eu tenho para poder ouvir a palavra de Deus, encoar em meu coração, eu tenho que primeiramente ter isso como base, centro da minha vida. E eu falo isso porque isso pode ser ajuda para você, porque às vezes você quer ajudar o pai, a mãe, o irmão, a avó, o tio, você quer ajudar todo mundo, mas você ainda precisa ter a convicção e certeza em você. Muitos querem salvar a todos da sua família, olha, você faz algo muito bom buscar por eles, mas primeiramente você tem que ter essa convicção. E quando vamos pregar, eu sempre digo que a pregação é a minha vida. Aquilo que as pessoas veem, as atitudes, é aquilo que realmente eu sou.
se eu sou uma pessoa desorganizada, se eu sou uma pessoa que vivo preocupada, se eu sou uma pessoa que vivo lutando contra o tempo, eu sou uma pessoa que vivo atrasada, eu sou uma pessoa que vivo totalmente errado, eu vivo nervoso, eu vivo preocupado, eu vivo ansioso com o que vai acontecer, eu não tenho tido Deus como a estrutura da minha vida. Pastor, mas eu fui pego de surpresa. Ninguém nesse mundo se prepara para o pior. E eu digo nem para o melhor. A gente luta para ter o melhor, mas sabemos que tem luta. Aí o pregador diz, olha, o pregador procurou achar uma palavra para agradar quem ouvisse. Para que a pessoa que ouvisse, ela se sentisse confortável, para que ela se sentisse em paz com aquilo que ela iria ouvir. Só que o pregador, ele conseguiu, depois de um vasto estudo, depois de um vasto entendimento e conhecimento da palavra, porque você sabe que Salomão, ele que descreveu pelo Espírito de Deus este livro de Eclesiastes, para alguns está eclesiástico, né, como for assim na sua Bíblia, mas ele descreveu com palavras de muita sabedoria. Porque quando ele teve oportunidade de pedir quaisquer coisa para Deus, ele disse, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero conhecer, eu quero saber como agir do jeito do Senhor para que eu possa cuidar do teu povo. Foi esse pedido de Salomão. E Salomão recebeu de Deus a dádiva de escutar, olha, porquanto você não me pediu riquezas, porquanto você não me pediu coisas para você, você pediu sabedoria para cuidar do que é meu, para fazer aquilo que agrada a mim. Então, homem mais sábio, homem mais próspero do que você não haverá na terra. Palavras do Senhor Deus para um homem que se dispôs a não desejar aquilo que ele mesmo queria, mas para fazer o que Deus queria. Então, uma pessoa que não quer agradar a si mesmo, uma pessoa que não quer agradar a si, ela vai fazer de tudo, de todas as formas possíveis e até impossíveis diante de Deus, porque Deus faz o impossível tornar-se possível. Ela vai deixar de todos os meios e modos e maneiras de agir sem a direção de Deus para procurar fazer o que Deus fala, para fazer aquilo que Deus trata com ela. Aí você veja que ele fala, a resposta é procurando achar uma palavra agradável para ali adentrar os ouvidos de quem ouvisse as pregações. Aí ele diz, só que o que está escrito é a retidão, palavras de verdade. Quais são para nós as palavras da verdade? As palavras da verdade para nós são aquilo que eu vejo, eu vi, eu tenho certeza do que eu vi. Sim, você pode comprovar algo que você está vendo e isso será uma verdade, não somente por aquilo que você fala, mas por aquilo que a ação ali que aconteceu, você pode comprovar. Mas a verdade para nós é a palavra. O Senhor Jesus, ele ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você procura a verdade, por exemplo, numa religião, se você procura a verdade num estabelecimento, numa igreja, se você procura a verdade num homem, num pastor, num pregador, numa pessoa, no marido, na esposa, se você procura a verdade nestas pessoas, ou nessas coisas, ou nesses locais, você não encontrará a verdade. Porque Jesus disse, a única verdade que existe sou eu. Ele disse, eu sou a verdade e a vida. Claro que você vai falar, pastor, mas os pastores não pregam em nome de Jesus? Sim, os pastores pregam. Nós ensinamos a Cristo, mas a verdade é o que a palavra diz. Então, para alguém transmitir o recado de Deus, ela não precisa ser uma pessoa, né, que ela tem um estudo avantajado, né, ela tem um conhecimento além das demais, que conhece, né, da cultura egípcia, que conhece da cultura grega, que conhece da cultura dos hebreus, que vai e faz um estudo prolongado de teologia para saber conhecer a história bíblica. Não é essa pessoa. É muito bom esse agregado para quem tem, mas o Senhor não falou isso. O escrito é a retidão, andar num caminho reto. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela produz. Nós conhecemos a pessoa pela maneira que ela vive, como ela se porta. Você vai conhecer um pastor não só pela pregação que ele faz, mas por sua vida.
Tem pessoas que ela vai procurar um local para congregar ou para buscar ali uma ajuda da parte de Deus. Ela vai na expectativa, esperança de que o homem faça alguma coisa. Eu quero até fazer o seguinte, põe para mim, por favor, Salmo 78, versículo 6. Põe por gentileza na tela, não era o contexto de hoje, mas o Espírito Santo me lembra disso. Olha só. Para que a geração vindoura a soubesse, os seus filhos que nascessem se levantassem e a contasse a seus filhos. 7. Versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. O que a gente consegue entender? A verdade é que eu preciso passar, transmitir, ensinar o que está escrito na palavra. A verdade é o que a palavra diz. Veja que a esperança, a confiança do homem não pode estar senão em Deus. Nós temos que ter total confiança no Senhor Jesus. Eu digo para você, é tão difícil falar disso. Eu particularmente, eu não gosto de fazer esses cultos, né? Esses cultos fúnebres. Mas hoje, por exemplo, eu estive em um culto fúnebre. Eu estive ali trazendo um recado para pessoas que estavam ali tristes, condoídas com a perca de um ente querido. E ali, naquele momento em que as lágrimas, elas mostram a dor do coração, se percebe a dificuldade de que as pessoas tendem a acreditar na palavra. Claro que a dor, a pessoa chora a dor, a pessoa tem ali o aperto daquele momento. A gente sabe que existe ali um período de luto, né? A Bíblia conta que Deus deixou Josué 30 dias de luto da perca de Moisés. Houve um período de dor daquela perca. Mas nós que vivemos a graça, nós cremos que este mundo, ele é passageiro. A nossa vida, Tiago 4:5 fala, a nossa vida é um vapor. Ela aparece por um pouco e daqui a pouco se desvanece. A diferença é como que está sendo diluída a minha vida, como que eu estou gastando a minha vida. Eu estou gastando a minha vida querendo adquirir, conquistar, ganhar, ser melhor, isso não tem nada de errado. Mas onde Deus está na sua vida? Em qual porção da tua vida, que medida você tem colocado Deus como prioridade? Ah, pastor, eu vou para o culto. Isso já é o suficiente. Olha, gente, eu vou falar de todo o coração, não é o suficiente. Glória a Deus você que está indo para a igreja, porque eu tenho ficado muito triste. Eu, como pastor, digo para você, muita gente após essa pandemia, né, que eu falo após, mas ainda há casos existentes, lutamos para que todos sejam curados, livres desse mal, mas muitas pessoas desistiram, não voltaram para a igreja, desanimaram. Em tempo de voltar e agradecer a Deus por tudo que Deus fez, pelo livramento dado, nem assim as pessoas acordaram em buscar a Deus. Aí você veja que o pregador está tentando achar uma palavra para agradar. Eu não posso vir aqui, seria negligência principalmente minha, se eu viesse aqui até você e dissesse que as coisas vão ficar fáceis, porque elas não vão ficar fáceis. Seria negligência minha falar para você que o melhor está por vir sem dizer que vai ter caminhos que você vai ter que trilhar e vai ter espinhos. Vão ter as batalhas no meio desses caminhos. Por isso que o escritor diz claramente, o escritor sagrado fala, a verdade, nós temos que andar na verdade do Senhor e entender que temos que andar na retidão. E o que é a retidão se não andar na palavra? O que é a retidão se não ser uma pessoa de oração, uma pessoa de fé, que crê, que acredita de todo o coração? No entanto, o versículo 11 fala um pouquinho mais. Eclesiastes 12, versículo 11 fala assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos que estão bem fixados pelos mestres das congregações, das igrejas, que nos foram dadas pelo único pastor. Então, se você falar, pastor, então a pregação do pastor Jefferson não tem valor. Porque ele está dizendo aqui, a pregação, esse ensinamento, ela é de um único pastor.
único. Quem que é o nosso pastor? Nosso sumo pastor, o pastor dos pastores, é Jesus. A pregação de Jesus, ele fala, nós temos que aprender a ouvir as palavras de sabedoria que são como aguilhões. Só para a gente poder ter como base, entendimento, não sei se você já ouviu esse equipamento, mas aguilhões era uma ferramenta usada pelas pessoas que trabalham ali na agricultura, que trabalhavam com os bois de carga, ou até mesmo ali na hora do arado da terra. Era como se fosse ali um cabo de vassoura, vamos dizer assim, ou um cabo de enxada, e na ponta deste cabo tinha como se tivesse ali como se fosse uma seta, tipo um ferro na ponta, pontiagudo, para que quando o boi tentasse fazer qualquer desvio do caminho, ali o dono dava uma ferroada naquele boi e o boi voltava para o caminho. Então, a palavra ministrada por alguém que prega a palavra, que vive o evangelho de Cristo, é como se colocasse uma ponte aguda em você e você recebesse aquele cutucão ali e voltasse para o caminho. Talvez você escute a palavra e talvez seja, é bom ouvir, eu gosto de ouvir o Senhor pregar, mas você não tem voltado para o caminho. O que a Bíblia diz é que a palavra, ela faz você se acertar, voltar para a retidão, voltar para a verdade. Só que tem gente que ouve a palavra da sabedoria de Deus, que ouve a palavra do sumo pastor que é Jesus e não volta para o caminho. Porque a Bíblia fala, voltando ao 11, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. O pastor está ali pregando, né? Por isso que se fala pregador. Ele está pregando, ele está trazendo um prego. O prego é a palavra, que vem até o teu peito ali, pega aquela palavra e fixa bem no meio do teu coração. E aquela palavra tem o intuito, não é de você ficar em paz. A paz só vai ter aquele que conhece, aquele que entende o que excede o entendimento. Pastor, eu não entendo porque eu estou passando por uma luta, mas eu estou vivendo em paz, tranquilo. Isso excede o entendimento de qualquer pessoa. Mas a confiança está posta em Deus. É em Deus que você crê. É no Senhor que você confia. Mas como que eu faço então, se eu tenho que ouvir o pastor pregar? Você vai ouvir o que o pastor está trazendo, que não é agradável. Guarde o que você está ouvindo. A palavra da pregação tem que fazer você se sacudir. Se você quer ouvir a palavra, eu não gosto, esse pregador só fala coisa de pecado, só fala coisa ruim, eu quero que ele fale que tudo vai dar certo quando você andar no caminho reto e viver a verdade. Seria, mais uma vez eu digo, negligência minha ou de qualquer outro pastor tentar fazer alguém se agradar dentro da igreja. Porque a pessoa dá um bom dízimo, uma boa oferta, porque é uma boa pessoa, uma pessoa que ajuda na igreja, uma pessoa que tem uma boa condição. Esse aqui eu vou tratar melhor, porque esse aqui dá um bom dízimo, dá uma boa oferta. Não, irmão. A palavra, ela tem que ser como um prego que fixa no peito daquele que está ouvindo, que fique ali cravado. Enquanto ela não sai daquele erro, aquele negócio machuca. Tem que mexer com o seu coração. E isso eu falo para você, porque tem gente que ela gosta de ouvir a palavra, mas ela não pratica. Aí eu deixo aqui que eu já volto aqui. Vamos comigo, por favor? Lá no livro de Mateus, o capítulo é o 10, lá no versículo, deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui desde o versículo, pode colocar o que eu deixei marcado aí, já fica mais fácil. Isso, tá ali, o 28. Diz assim: e não temais os que matam o corpo, e porém não podem matar a alma. Temei, respeitai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, veja só, para a gente poder fazer a alusão, o entendimento aqui, vamos fazer uma analogia do que Jesus está falando. O pregador vai trazer a palavra que vai trazer temor para você. A palavra que você está ouvindo, preste atenção, guarde com referência. Temor não é medo. Temor é o respeito que você tem à palavra de Deus e você, no ato de ouvi-la, você vai praticar, porque você respeita e sabe que o que Deus está falando é o bem para você.
Só que talvez você que está afastado, você que está distante, pense no seu coração que não haja necessidade de você fazer tudo como está na Bíblia. Ah, eu acho que não precisa ser tudo assim como está escrito. E é esse o erro de muitas pessoas, que temem o que um ladrão pode fazer, ele teme o que o governo pode fazer, ele teme o que vai mudar na CLT, né, que ali onde está colocadas as leis trabalhistas. Ela teme o que a inflação vai fazer, ela teme o que o Bolsonaro, o que o Lula, o que o isso, o que aquilo, ela teme o que o médico fala. O médico fala, olha, você está com câncer, você vai morrer. Ela teme tudo. O médico fala, ou você para de fumar, ou você vai ter um câncer no teu pulmão e vai morrer. A pessoa para de fumar porque escuta o médico. Enquanto o pastor prega, enquanto o pastor fala que o corpo é templo do Espírito Santo, que você tem que deixar da bebida, deixar do cigarro, deixar das coisas que matam o corpo, a pessoa não escuta. Mas quando vem alguém e fala, você vai morrer, aí a pessoa teme o que o homem fala. Só que o Senhor Jesus disse, olha, vocês aprendam. Ele fala isso aqui é uma instrução para um discípulo. Discípulo é quem quer andar após Cristo, quer andar com Jesus. Alguém quer fazer a coisa certa, alguém quer agradar a Deus. Essa pessoa ela vai fazer o quê? Ela não vai temer o mal que esse mundo vai fazer. O pastor não pode pensar, será que eu prego isso para o povo gostar? Ah, o povo vai se animar. Não, não é assim. A palavra, ela deve ser pregada, doa a quem doer. Jesus, ele disse, né, para os fariseus, vocês são hipócritas. Vocês sabem tudo da palavra, vocês sabem tudo da lei, mas vocês não praticam ela. Chamado hipócrita. Hoje, se você escutar alguém chamando alguém de fariseu, é como se fosse um xingamento. Fariseu é a pessoa que fala uma coisa, mas na hora de agir ela faz diferente. Você diz ser de Deus, mas na hora que vem o problema, você fica ansioso, preocupado. Ai, meu Deus, e agora? Ai, o que vai acontecer? Vai acontecer o pior. Não, você não é de Deus, poxa. Você não crê na palavra? Não é o Senhor que você tem a tua esperança? Então creia que a bênção chegou porque você está com Deus. Porque você confia em Deus. Você crê no que o Senhor fará. Mas, segundo o que Jesus disse, vocês temem o que o homem pode fazer, mas vocês não temem a Deus que pode matar você e tanto mandar para o céu como te mandar para o inferno. Jesus fala com clareza, olha, preguem, não tenha medo de falar a verdade. É o que Jesus está dizendo para esses discípulos. Quando vocês forem pregar, não tenha medo de quem está ouvindo o que você está falando. Fale o evangelho, fale a verdade, pregue os pregos fixados no coração daquele que está no pecado, aquele que está andando com Deus, pregue para que não se desvie. Aí ele traz esse ensinamento e ele fala no versículo 29, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados, todos contados, um por um. Não temais, pois, mais valei mais vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Amigos, não há outro meio de você ser colocado diante do Senhor Deus no dia do julgamento e Jesus te justificar, senão você confessar com os seus lábios, crer que Ele é Senhor, ser batizado nas águas, viver em novidade de vida e viver, meu irmão, justificado por Jesus. No dia do juízo, é como se nós estivéssemos diante de um grande tribunal e parássemos de frente do Senhor Deus. Está ali o Senhor Deus diante de nós, está Jesus como nosso advogado, Ele que pleiteia em nosso favor. E o diabo do outro lado como acusador. Ele bebia, ele fumava, ele traía a esposa, ele falava mal dos outros, ele mentia, ele não obedecia a palavra, ele era isso, era aquilo e aquilo outro. Aí Jesus vem, não, ele um dia se arrependeu desses erros. Ela um dia se arrependeu porque ouviu a verdade. Não adianta a gente passar a mão na cabeça do pecado. O pecado tem que ser tirado. A falha tem que ser tirada. Agradar alguém para ela continuar no erro dela é a pior coisa que você faz. Mas pastor, vai ficar bravo comigo. Jesus disse, ninguém
tema falar a verdade, mesmo que alguém queira matar você, porque eu posso te levar para o céu ou para o inferno. Agora o homem, ele pode até matar a tua carne, mas ele não pode te dar destino do que será depois desse período de vida, depois dessa fase, essa existência humana. Aí você vê que ele fala no versículo 33 agora, aqui onde eu fecho essa parte: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Termino no 34. Não cuideis que vim trazer a paz para essa terra. Não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Aí você escuta a palavra de Jesus e você percebe que ele mesmo diz: eu não vim trazer paz não, eu vim aqui para trazer espada. Espada é justiça, fazer a coisa certa, andar na retidão, no caminho justo, verdadeiro. Se você olhar por um outro lado, tem pessoas que querem estar numa congregação. Agora eu vou trazer para os nossos atuais dias presentes. Ela só vai para a igreja quando está com problema, ela só quer aprender a palavra quando está precisando de alguma coisa, ou essa pessoa está indo para um local, um ambiente só por religião. Só vai lá porque a mãe vai, o pai vai, a avó vai, aí eu vou também. Cadê a sua fé? Cadê você querendo agradar a Deus com a sua vida? Você, sem ninguém te chamar, sem ninguém te mandar orar, sem ninguém te mandar buscar a Deus, orar, interceder por alguém. Cadê você fazendo isso? E eu posso dizer mais, Jesus falou, porque ele diz, não cuideis que vim trazer paz. Sabe o que ele quer dizer com isso? No mundo a gente vai ter aflição. João 16:33, olha só. Olha o que diz João 16:33. João, capítulo 16:33. Tenho-vos dito isso. Essas palavras de Jesus, ela está sendo declarada para nós para quê? Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmão, Jesus está dizendo, eu venci o mundo, mas não foi em paz, foi com batalha, foi com guerra, foi com oração, foi com determinação, foi indo para a igreja, ouvindo a palavra, sabedoria, buscando a Deus. Aí a gente traz para agora, voltando a Eclesiastes, o escritor sagrado diz, olha, eu cheguei à conclusão que não é agradando as pessoas com uma palavra bonita que vai prender alguém dentro de uma igreja, que vai fazer alguém se converter. Não é. O que vai trazer transformação verdadeira é ouvir a verdade e andar no caminho da verdade, na retidão. E aí eu concluo, voltando em Eclesiastes 11, o versículo agora é o 12, e disse assim, e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Deixa eu explicar uma coisa para ficar mais claro. Esse de muito estudar não é o estudar a Bíblia, não é estudar as coisas de Deus, mas tem pessoa, por exemplo, que acha que para ela ser de Deus, ela precisa procurar uma faculdade e ali falar, eu quero fazer uma faculdade de teologia, eu quero aprender da Bíblia. Aí ela passa ali 3, 4, talvez 5 anos, 6, 7 anos estudando ali numa instituição, e após ela sair da instituição, ela sai pastor. Não é isso. Ela vai aprender muita coisa, aprender de história, de teologia, história da Bíblia, mas o chamado pastoral não se dá para quem tem muito estudo ou pouco. Eu já vi muita gente pregar com vida, de amor, devoção e verdade, sem saber ler e escrever, sem ter conhecimento nenhum, falando nós vai, nós vem, nós fumo, falando tudo errado, falando de um linguajar caipira, mas falando com certeza e convicção de quem é Deus. Não adianta querer ser, toda pompa, usar a melhor roupa, ter 3, 4 faculdades. A sabedoria somente do homem, sem Deus, é enfado. Enfado é peso, é um fardo. Sabe de tudo que tem que fazer, mas não faz. O que adianta? Você sabe tanto, mas não faz nada. Aí ele termina dizendo, de tudo que se tem ouvido, de tudo que nós ouvimos então, de tudo que se falamos, de tudo que se tem ouvido, o fim é. Isso aqui é o fim. Isso aqui é o fim de qualquer pessoa que quer temer a Deus, andar com Deus. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Qual é o dever de todo homem? Qual que é o dever de todo ser humano? Temer e respeitar a Deus. Este é o dever de todos.
E aí o temer a Deus, aí engloba muita coisa. A palavra da verdade, aquilo que é ministrado. Se você está procurando um lugar para agradar você, os seus ouvidos, nossa, que palavra bonita, nossa, o pastor ele conta um monte de piada, nossa, o pastor é bem engraçado. Desculpa eu te falar, você está vivendo, na verdade, não é como que diz o nome? É um stand-up evangélico. Stand-up é onde o pessoal vai se reunir para um contador de piada contar piada. Aí você vê um bando de crente perdido, que sem fundamento, sem base, sem vontade, sem ânimo, sem fé, porque não sabe o fim das coisas. O fim é temer. Se eu sei que tal coisa é errado fazer, por que eu estou fazendo? Eu não estou temendo a Deus. E eu termino no versículo de número 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. No fim de tudo, se você gosta de ficar agradável e confortável, se você não quer embate, se você não quer batalha de frente com você por conta dos seus erros, vai chegar no último dia, todas as obras vão estar na frente do Senhor Deus e você. E essas obras vai estar assim, o que é bom vai aparecer e o que é mal também vai aparecer. E aí, meus amigos, aí já não haverá mais tempo. Então, não procure um lugar que vai te agradar a você. Procure, eu sempre tenho dito isso, palavras do meu pastor Fernando Ferreira de Albuquerque. Procure uma igreja que esteja perto da tua Bíblia. Deixa eu falar com você que me assiste aqui em Pato Branco. Ai, pastor, eu não vou na igreja porque eu moro muito longe, lá do outro lado da cidade. O céu você acha que é perto? Você acha que o céu é perto? O céu também não é perto. E você espera estar lá. Se você não consegue se esforçar para vir a um culto, agradar a Deus, aprender da palavra, ouvir a palavra da sabedoria, porque ouvimos há pouco, nas congregações são transmitida a palavra da verdade, a palavra ministrada com fé. Ah, pastor, mas é muito longe. Procure, aqui, procure a palavra, procure uma igreja que esteja perto da tua Bíblia, não perto dos seus desejos e nem perto de agradar você. Amém? Deixa eu fazer uma breve oração. Pegue o seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas essas pessoas e peço que essa palavra ecoe no coração de todos. Que nenhuma dessas palavras passe vazia. Deus, ajude, ó Pai, que essa palavra continue mexendo ao coração dessa pessoa. Que seja como um aguilhão, ó Deus, uma pontada para essa pessoa voltar para o caminho. Pai, eu abençoo os que estão doentes, os que estão enfermos, aqueles que estão com esquizofrenias, pessoas que estão dadas pelo médico, pela medicina como louco. Pai, em nome de Jesus, eu consagro essa água. Há uma pessoa que vai beber desta água, orando por alguém, pelo irmão, orando pela irmã, pela mãe, pelo pai, pelo marido, pelo filho. E esta pessoa receberá o milagre. Pai, que haja libertação, que haja cura em nome de Jesus. Pai, coloque a tua unção nessas águas, para que aqueles que beberem desta água recebam a unção do Senhor, a unção do alto, em nome de Jesus. Bebam comigo desta água. Glória a Deus.